E aí o Barry foi visitar a casa dela e ele levou com ele um cinegrafista chamado Jeff. O Jeff entrou no sótão, tirou algumas fotos, mas quando ele estava descendo, a câmera foi arrancada do pescoço dele e foi jogada pro lado, assim. Ele desceu, ele ficou bem assustado, ele desceu, se acalmou um pouco e subiu de novo com uma lanterna e viu que o corpo da câmera estava em um canto e a lente estava em outro canto, então ela tinha sido solta. Eles andaram ali pela casa, né, para ver se acontecia alguma coisa. Depois foram embora e eles mantiveram contato com a Jack. Até que as coisas começaram a piorar e eles tiveram que fazer mais uma visita. Então foram os dois e o Jeff levou um amigo dele, fotógrafo, chamado Gary. E aí eles subiram no sótão, dessa vez o Gary foi junto. Ele tirou algumas fotos ali, desceu e o Jeff já ia descer logo em seguida, só que ele foi puxado, não conseguiu descer, então o Gary subiu rapidamente, começou a tirar fotos para o flash iluminar. E ele viu que o Jeff estava amarrado pelo pescoço, quase no teto, assim, na parte de cima da parede. E era um varal em volta do pescoço dele, estava preso por um parafuso. Então ele tirou algumas fotos ali, né, para tentar iluminar. E foram essas fotos que ficaram bem famosas aí. O Jeff ficou tão atordoado e ele já estava realmente ficando sem ar que ele nem conseguiu fazer nada para se soltar e o Gary teve que soltá-lo sozinho. Depois desse episódio, a Jack ficou realmente apavorada e decidiu se mudar da casa, e não só da casa, mas ela saiu da cidade também e foi morar em um trailer. O Barry continuou investigando a casa e, através de um tabuleiro Ouija, ele entrou em contato com esse espírito que falou que se chamava Henderson e que ele tinha falecido nas docas próximas ali, mais ou menos em 1930. E o ódio que ele tinha pelo Jeff, que era bem nítido, era porque o Jeff parecia com o homem que tirou a vida dele. E esse homem não foi preso, ele escapou da justiça. E isso, obviamente, deixou ele bem raivoso. Além do ódio que ele tinha pela família da Jack também. A Jack, apesar de ter se mudado, ela não se livrou totalmente dessa assombração aí. E as pessoas começaram a achar que o espírito estava ligado a ela e não à casa. Ela continuou presenciando alguns eventos paranormais, mas eles foram diminuindo com o passar dos anos até que sumiram por completo. E a Jack foi muito julgada por ser mãe solteira, por ter demorado para se mudar da casa. Só que a Jack não tinha condições financeiras para isso, tanto que ela saiu da casa e foi morar em um trailer. Mas me diz aí, você acredita que essa história pode ser real ou que é só mais uma história que foi inventada para Jack conseguir algum dinheiro?